1h20 agora, pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Está começando mais um Jornal de Sábado, o primeiro do mês de outubro, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. E eu já estou aqui com meu lacinho rosa ao longo dessa programação e nós teremos entrevistas especiais sobre o assunto e desde já eu te convido a continuar conosco para ficar muito bem informado. E hoje, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, está acontecendo o culto do Ministério Terceira Idade que Vence. E o Caio Veríssimo está lá para trazer mais informações. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus porque hoje acontece o culto Terceira Idade que Vence. Olha, essa data para esse fim de semana não foi por acaso a escolha, isso porque nesta semana aconteceu também a comemoração, a celebração do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, a data veio muito a calhar nesse dia de hoje. Bom, para conversar com a gente, o pastor Marcos está aqui. Pastor, boa tarde, muito obrigado por nos atender. Eu gostaria de te perguntar, apesar dos desafios, da vida que os irmãos da terceira idade têm, qual a importância deles frequentarem a igreja, estarem em comunhão? Boa tarde a todos. Olha, a importância dessa reunião é fundamental porque são pessoas que chegam a uma fase da vida com a experiência vasta, ampla e tem muito a produzir. Ao contrário do que muitos pensam, a terceira idade não é a fase final da vida, não. É a fase de frutificar. É a fase em que a pessoa pode, com a sua experiência, levar uma palavra que vai ajudar os mais novos, que vai orientar as pessoas que estão começando na fé. Então, é um culto que faz com que essas pessoas se sintam abraçadas, envolvidas na igreja, na casa de Deus, para poderem assim frutificar. Perfeito, pastor. E bom, o tema é unção para curar. Queria que o senhor dissesse para nós a importância não só das pessoas da terceira idade, mas de todo cristão ter essa unção de Deus. A unção de Deus é algo que você tem que buscar. O cristão da terceira idade ou de qualquer fase da vida deve buscar essa unção, deve buscar ter em si a capacidade dada por Deus para receber a cura e para transmitir isso. Aquilo que Deus faz na nossa vida não é para ficar restrito a gente, é para isso ser compartilhado, para levar essa unção para outras pessoas que necessitam também de receber o poder de Deus. Então, essa reunião tem essa fundamentação. Você vem buscar a força de Deus para transmitir isso a outras pessoas. Perfeito, pastor. Muito obrigado, viu? Bom, é isso. Um tema maravilhoso, unção para curar. Um momento muito gratificante para todos os nossos irmãos da terceira idade. É isso, Tabata. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Caio, pelas informações, por trazer um pouquinho desse evento maravilhoso aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na sede, no centro de São Paulo, Terceira Idade que Vence. E olha, mudando de assunto para trazer um destaque que está em todos os noticiários, é claro que a gente não poderia deixar de trazer a informação aqui que o Hamas afirmou nesta sexta-feira que está disposto a libertar todos os reféns que mantêm seu poder em Gaza no âmbito da proposta de cessar-fogo do presidente americano Donald Trump. Logo em seguida, quando eles anunciaram que aceitariam o acordo, Trump reagiu e disse que Israel deve parar os ataques em Gaza imediatamente. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira que acredita que o Hamas está pronto para uma paz duradoura e exigiu que Israel deixe de bombardear Gaza, depois que o movimento islamista palestino afirmou estar disposto a libertar os reféns. Trump afirmou em um vídeo que todos serão tratados de maneira justa. Quero agradecer aos países que me ajudaram a organizar isso. Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e tantos outros. Tantas pessoas lutaram arduamente. Esse é um grande dia. Veremos como tudo vai acabar. Temos que concretizar a palavra final. Todos estavam unidos no desejo de que esta guerra acabasse e de ver a paz no Oriente Médio. Estamos muito próximos de alcançar isso. Obrigado a todos. E todos serão tratados de forma justa. Desde que voltou ao poder em janeiro, essa é a primeira vez que Trump pede explicitamente a Israel, um aliado-chave dos Estados Unidos, para interromper os ataques.
O Hamas considerou encorajador o pedido do presidente americano para que Israel pare de bombardear a faixa de Gaza e afirmou que está pronto para negociar imediatamente a libertação dos reféns e o fim do conflito. Trump estabeleceu como prazo a noite de domingo para que o grupo respondesse ao plano de paz apresentado no início da semana na Casa Branca, ou, do contrário, enfrentaria o inferno. Horas depois, o Hamas afirmou que estava disposto a libertar todos os reféns que mantêm seu poder em Gaza, no âmbito da proposta de cessar-fogo do presidente americano. Israel anunciou que está se preparando para uma rápida libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. O escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou em um comunicado que está se preparando para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump para a libertação de todos os reféns. A Agência de Defesa Civil de Gaza informou hoje que depois do apelo de Trump, que a gente viu na reportagem, Israel realizou dezenas de ataques aéreos e bombardeios de artilharia contra a cidade de Gaza. Ao menos 20 pessoas morreram em mais uma noite violenta. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, divulgou que fechou com o Japão a compra de um medicamento mais eficaz usado para o tratamento de quem se contaminou com a ingestão de bebidas com metanol junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o ministério, a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana. No momento, o Brasil dispõe do etanol farmacêutico, que age como antídoto no tratamento da contaminação. O ministro agradeceu à Organização Pan-Americana de Saúde e reforçou a importância de ações como essa, que ajudam a melhorar a saúde global e a cooperação do Brasil com os países, e que garante ao povo brasileiro a ter acesso a essa alternativa. Segundo o ministro, também serão entregues nas próximas semanas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico contra a intoxicação. O país já dispõe de 4.300 unidades. Além disso, o governo federal negocia a compra de mais 60 mil ampolas. Temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia, nos pontos de referência nas secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos por recomendação médica acompanhado pelo centro de referência de toxicologia. Quero informar aqui que o Ministério da Saúde já fez a aquisição de 2.500 tratamentos do Fomepizol, junto ao primeiro produtor internacional, a empresa do Japão, que anunciou a disponibilidade. O Ministério da Saúde já afirmamos essa aquisição, a previsão da chegada desse outro antídoto ao longo dessa semana. Vocês viram a reportagem que o Ministério da Saúde anunciou a compra de 2.500 tratamentos contra a ingestão de metanol. As notificações de casos de contaminação subiram para 127, com 11 casos confirmados em laboratório. Caso seríssimo, hein? É claro que a gente está de olho para trazer aqui todas as atualizações sobre esse absurdo de intoxicação por metanol. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o quê? Sobre o Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E por que ter um mês dedicado a este tipo de doença? Os dados explicam isso, viu? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Mas o diagnóstico precoce aumenta em até 90% as chances de cura no caso desse tipo de tumor e no colo de útero também. E temos muito relatos de mulheres que venceram a doença. E uma delas é a Marta Souza, ex-paciente oncológica, influenciadora e empresária. E é claro, eu tenho a alegria de conversar com ela agora ao vivo. Marta, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, é um prazer estar participando e levando informação para todas as mulheres. Com certeza, Marta, é um prazer enorme te receber aqui, ouvir agora o seu relato. Eu queria que você contasse para a gente, claro, de uma forma resumida, se possível, mas como que você descobriu a doença? Você é uma ex-paciente, ou seja, você venceu a doença. Sim, em 2017... fevereiro de 2017, eu fui fazer um check-up
uma semana antes do meu aniversário, porque eu senti uma dor no braço, e na verdade eu não falo que é uma dor por causa do câncer de mama, foi uma ajudinha de Deus, né? Eu senti a dor e fui até o médico, porque eu pensei que era pressão alta, porque eu tenho problema de pressão alta, e quando eu cheguei no médico, ele pediu todos os exames, e na mamografia constou que eu tinha um câncer de mama, um carcinoma. Mas no ano anterior eu tinha feito também todos os meus exames. Então, pelo diagnóstico precoce, eu fui salva. O seu relato é extremamente importante porque ele comprova o que eu acabei de falar, que não foi algo pensado por mim, são dados, né? 90% das pessoas que recebem o diagnóstico em início precoce, no início da doença, elas conseguem a cura, como foi o seu caso. Como que foi o tratamento? Quando você recebeu primeiramente a notícia de que você estava com câncer de mama, imagino, claro, né? Bateu aquele desespero, Marta. Sim, eu perdi o chão. Eu imaginei que a palavra câncer já é uma sentença de morte, né? Porque tem aquele preconceito. E eu fiquei muito assustada. Na época, eu tinha uma filha de 20 e outra de 15 anos. Eu fiquei morrendo de medo. Mas eu tinha que enfrentar. Então, eu fiz uma cirurgia em maio de 2017. O meu protocolo foram 30 sessões de radioterapia e eu fiz um exame chamado Oncotype, que é feito fora do Brasil, nos Estados Unidos, para saber se eu tinha que fazer quimioterapia ou não. Para o tipo do meu câncer, esse exame me possibilitava, talvez, me livrar da quimioterapia, e aconteceu. Eu tive um índice baixo que não precisou fazer químio. Então, eu fiz a cirurgia, fiz 35 sessões de radioterapia e tomei bloqueador hormonal, porque o meu câncer era hormonal. Então, eu bloqueei por 5 anos e tomei uma injeção que é dada na barriga todo mês, mensal, por 3 anos. Legal, Marta. Me conta uma coisa, quando você fez o tratamento, quanto tempo que foi o tratamento, até você receber do médico, ao falar assim, Marta, olha, você está livre da doença, não sei se foi assim que ele disse para você, mas como que veio essa confirmação de que a doença regrediu, você conseguiu? Em 2017, eu fiz o diagnóstico. De 2017 a 2022, são 5 anos, né? Hoje, algumas pessoas, algumas pacientes fazem 10 anos. Eu fiz 5 anos. Em 2022, ela me deu alta total e foi muito, muito feliz aquele momento. Que legal, Marta. Como que você faz agora? Você é influenciadora também. Você busca conscientizar outras mulheres de que o câncer de mama, ele não é uma sentença de morte, como você mesma disse. É claro que receber uma notícia dessa perde o chão mesmo, como você disse. A gente já imagina o pior, mas fazendo os exames ano a ano, certinho, acompanhamento com o médico, é possível vencer a doença, né? Como que você agora se vê nesse papel de ajudar outras mulheres a conscientizarem sobre a importância da prevenção? Sim, hoje eu tenho um propósito de vida. Quando eu finalizei meu tratamento, meu médico segurou nas minhas mãos e falou assim: Marta, eu não sei de que forma e como, mas presta atenção no seu caminhar que você vai ajudar muitas mulheres. E em 2018 eu fiz o meu Instagram, @crescenterecomeço. Comecei a levar informação para as mulheres, frequentar congressos, palestras, me informar para poder levar informações com qualidade. E hoje eu sou
cofundadora de um grupo que funciona no WhatsApp com mais de 200 mulheres em tratamento, onde nós acolhemos umas outras, né? E estamos todas juntas no mesmo propósito. Incrível, Marta. Olha, parabéns, viu, pela sua vitória. É um exemplo para muitas outras mulheres, né? Não só para as pacientes oncológicas, ex-pacientes, mas para as mulheres de modo geral, porque você fez os exames, como você disse, você fez no ano anterior que você descobriu a doença, então você estava em dia com os seus exames, descobriu a tempo, fez o tratamento, tudo certinho e a vitória veio logo depois. Muito obrigada pelo seu relato. Infelizmente, o nosso tempo é curto, Marta, mas eu agradeço muito por ter se disposto a conversar conosco na tarde deste sábado. Muito obrigada e parabéns, viu? Eu que agradeço. E eu queria só frisar que até o final desse ano teremos 75 novos mil casos e que a prevenção salva vidas. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Parabéns e muita saúde. Principalmente é o que importa, né, para todas nós mulheres. Nós acabamos de ouvir o relato da Marta Souza, ex-paciente oncológica, influenciadora e empresária. A Marta trouxe um dado extremamente importante, gente, que são estimados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama este ano. Em 2023, mais de 20 mil mulheres morreram pela doença no Brasil. A mortalidade em mulheres de 80 anos ou mais tem aumentado. Já em idades mais jovens, a mortalidade tem diminuído. E o maior percentual de óbitos está na população entre 50 e 69 anos. Vamos falar mais sobre o câncer de mama agora com a doutora Vanessa Melo Ferreira, oncologista clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Doutora, boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Tabata. Eu fico muito feliz com o convite para falar de um tema tão relevante na nossa população feminina, nesse mês que massivamente a gente fala mais sobre o assunto, que é o Outubro Rosa, e como você citou aí, né, a incidência é muito aumentada na nossa população e altos índices de mortalidade. Então é muito importante a gente conversar sobre o tema, falar sobre o diagnóstico precoce, e o quão é importante esse diagnóstico para a gente ter altos índices de cura nessa população. Com certeza, doutora. Olha, muito obrigada, viu? A gente viu anteriormente a Marta falando sobre o relato dela, né? A experiência dela como uma ex-paciente oncológica. Ela descobriu a doença no início, né? Bem no início, conseguiu fazer o tratamento, não precisou fazer a quimioterapia, porque estava no estágio inicial. Mas como você bem disse, a prevenção ela é extremamente importante por isso, né? Para que alcance maior probabilidade de cura, doutora. Agora eu queria que você explicasse para a gente por que a incidência do câncer de mama é tão alta em mulheres. A população feminina é mais acometida porque o câncer de mama ele é altamente ligado à produção dos nossos hormônios femininos, né? Ao longo da nossa vida, essa exposição ao estrógeno e progesterona, que são nossos hormônios femininos, né, fazem com que, quanto mais exposição, maiores chances de alguma célula, alguma modificação no nosso DNA aconteça para que inicie o evento do câncer de mama. Existe, lógico, outros fatores ambientais, né, como obesidade, etilismo, e também a gente não pode esquecer o fator genético, né? Cerca de uns 10% dos cânceres de mama, né, de diagnóstico de câncer de mama, tem um pouco de relação também com o fator hereditário, né? A gente já viu aí massivamente falado na imprensa sobre a Angelina Jolie, né, o diagnóstico de BRCA1, BRCA2, então tem um fator também genético, mas essa exposição ao longo da nossa vida aos nossos hormônios sexuais femininos, né? Então é o que é o maior fator de risco nessa população. Doutora, você falou sobre os fatores de risco, né? No caso de genética, ele é o principal fator? Não, o fator de risco principal realmente é essa exposição prolongada
né, aos hormônios sexuais femininos. Então, a mulher que inicia, que tem menarca precoce, menopausa tardia, né, e os fatores ambientais, em alguma parcela também, são os fatores mais importantes. Somente 10% dessas mulheres vão ter um fator de risco agregados a essa parte genética, né, com o BRCA1 e BRCA2 como das mutações possíveis de iniciar, né, o evento do câncer de mama. Mas o fator principal, realmente, sendo como principal diagnóstico aí os tumores hormonais positivos, é a nossa exposição hormonal aos hormônios sexuais e um pouco do fator ambiental também. Doutora, a Marta, com quem a gente conversou agora há pouco ao vivo, falou que ela percebeu que tinha algo de errado quando ela sentiu uma dor no braço. E aí fez os exames e foi diagnosticado o câncer de mama. Quais são os sintomas, os principais sintomas que a gente deve estar atenta? Eu acho que o principal é a gente se conhecer como mulher, né? A gente sabe que o autoexame da mama, ele não faz parte do rastreio oficial, mas o fato de a gente conhecer o nosso corpo ajuda muito, né? Entender o que de novo surge ao longo do tempo. Então, uma palpação de um nódulo desconhecido, né? Alterações ali axilares, às vezes você palpa um nódulo naquela região, alteração na pele, né? Alguma descarga na região do mamilo, uma secreção diferente, uma vermelhidão que você não tinha percebido anteriormente, é o fator de start para que a mulher precise, né, procurar o seu médico, seu ginecologista, um posto de saúde, para iniciar, então, os seus exames e tentar entender o que está acontecendo. Então, na maior parte das vezes, né, a gente sempre promove aí um rastreio precoce, né, a maioria dos tumores de mama, eles não têm um sintoma inicial, então, quando a gente faz a mamografia de uma forma mais precoce, pode ser um tumor muito inicial que não teria, né, alguma alteração clínica, mas se a gente se conhece, se a gente conhece o nosso corpo e a gente nota alguma coisa diferente, isso faz total diferença nesse início da busca ao atendimento médico. E com relação à prevenção, doutora, há como prevenir, reduzir os riscos da doença? Sim, a gente não tem uma prevenção oficial, mas a gente sabe que reduzindo os fatores de riscos, a gente consegue também reduzir essa incidência, né? Então, a obesidade, por exemplo, sobrepeso, está totalmente ligada a alguns fatores, né? Para alguns tumores, assim, 14 dos tumores que são diagnosticados têm um pouco a ver com o sobrepeso e obesidade. Então, uma atividade física, né? Manter o peso adequado, uma nutrição adequada, né? São alguns dos fatores que também contribuem. O consumo moderado do álcool, né? Não fumar, são alguns fatores que a gente fala como fatores modificáveis, né? São fatores de riscos que a gente consegue modificar ao longo da nossa vida para minimizar, né, a chance de alguma coisa que você já tenha que transformaria, né, num tumor, seja minimizado pelos fatores mais ambientais que a gente consegue modificar. Doutora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre o câncer de mama em homens. É muito raro a gente ouvir falar, até porque remete muito a mulheres, né? A campanha toda é muito voltada a mulheres. É claro que a incidência maior somos em nós, mas uma parcela, mesmo que pequena, são de homens, né? E muitos deles desconhecem. Isso, é muito interessante sua pergunta, Tabata, porque realmente há um desconhecimento da população masculina sobre o câncer de mama. É um tumor muito raro nessa população, aproximadamente 1% somente, né, da incidência de todos os diagnósticos que a gente tem de câncer de mama, mas que também é possível. Os homens não podem esquecer que ele também tem tecido mamário e também podem ser acometidos por essa doença, né? E geralmente nessa população, por ser mais raro, às vezes é um pouco mais agressivo. Então, os homens também têm que ficar atentos ao seu corpo, surgiu alguma nodulação diferente, palpou alguma coisa diferente no tecido mamário, também tem que ser o start, né, o sinal de alerta para que ele procure atendimento médico e também faça esse diagnóstico. É importante frisar isso, né, porque realmente tem essa campanha massiva, lógico, a gente tem um diagnóstico muito mais incidente na população feminina, mas que essas pessoas, que os homens também tenham, né, essa informação de que se algo diferente acontecer, se alguma palpação diferente
né, eles notarem, eles procurem também atendimento médico. Com certeza, doutora. E trazendo essa informação aqui com a sua entrevista, a gente faz esse serviço também, né, de trazer essa informação, conscientização também dos homens que talvez estejam assistindo e pensando, estou pegando a informação aqui para minha mãe, para minha irmã, para minha filha, mas não pensa, talvez, que também é informação para eles, informação de qualidade. Doutora, muito obrigada, viu, pela entrevista. A gente agradece muito, encerra por aqui a sua participação, mas foi extremamente importante todas as informações que você trouxe. Te agradeço muito, um ótimo final de semana para você e até a próxima. Obrigada, Tabata. E só ressaltar mais uma vez a importância do diagnóstico precoce. Você, mulher acima dos 40 anos, então a gente teve também essa ampliação para mulheres acima de 40 anos da mamografia. Muito importante procurar o seu médico, informar seus familiares também, né? Para procurar o posto de saúde, procurar o seu médico quanto ao rastreio precoce, quanto à realização da mamografia. Né? O diagnóstico precoce salva vidas. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Nós acabamos de ouvir a doutora Vanessa Melo Ferreira, oncologista clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. E olha, enfrentar, né, essa doença é uma batalha e tanto, só que em momentos difíceis, é preciso manter a calma, procurar se informar para buscar os melhores caminhos. E um problema para muitos pacientes é que, além das preocupações com a saúde, surgem também os problemas financeiros, já que a doença pede tratamentos em locais específicos, consultas com especialistas, exames, uso de medicamentos caros e, muitas vezes, afastamento do trabalho. Mas você sabia que a legislação brasileira assegura alguns benefícios e nem todos conhecem os seus direitos? E é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito médico, Gabriele Brandão. Boa tarde, doutora Gabriele, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, podendo levar um pouco de conhecimento desse tema tão delicado. Pois é, doutora, aí que muitos desconhecem, né, sobre os direitos, sobre os benefícios que tem à disposição. E aí eu queria te perguntar, a gente está falando exatamente sobre o câncer de mama, né, visto que nós estamos nesse mês de campanha do Outubro Rosa. E aí eu queria saber, doutora, o câncer de mama, ele confere direitos especiais às pacientes? Sim, nós temos vários direitos que envolvem a paciente, né, que tem câncer de mama. Existem aproximadamente 7 leis que versam sobre esses assuntos. A lei da mamografia, a lei, algumas pessoas apelidaram aí a lei do 30 dias e a lei dos 60 dias. 30 dias para confirmar o diagnóstico e 60 dias para iniciar o tratamento. Então, tem direito também à reconstrução, direito à isenção, falando de imposto de renda, antecipação em alguns casos de previdência, enfim, reconstrução. A gente tem, sim, vários benefícios para paciente com câncer de mama. Doutora, o auxílio-doença, ele se encaixa nesse caso? Sim, se encaixa e o caminho é entrar no Meu INSS, tá? Para dar entrada. Obviamente que a paciente tem que estar munida de toda a documentação necessária, laudos, exames que comprovam, e o caminho natural, né? Eu não estou falando aí de judicialização, é ir atrás do Meu INSS, que é um aplicativo, né, por este caminho, e a paciente, sim, buscar esse direito do auxílio-doença. Doutora, você tinha comentado agora há pouco sobre a lei dos 30 dias, né? Desde abril de 2020, tem essa lei que vigora, que estabelece que os exames necessários para a confirmação do diagnóstico de câncer sejam realizados no SUS, no prazo desse mês que você mencionou, dentro de um mês. Agora, quem procurar, em caso de descumprimento dessa lei dos 30 e 60 dias, como reivindicar os direitos nesse caso? Nós temos aí alguns caminhos. Buscar a defensoria,
Ministério Público ou um advogado particular. E o caminho seria entrar com uma ação de obrigação de fazer, em alguns casos também cumulado com indenização por dano moral e material. No caso, doutora, a gente vai falar agora sobre operadora de saúde, né, que tem muitas reclamações, muitas ações na justiça, que a pessoa exige, né, o respeito pelos seus direitos, pelos seus benefícios. O que a operadora de saúde ela é obrigada a cobrir? Claro, de modo geral, né, doutora? A operadora ela tem por obrigação a cobertura de quimioterapia, radioterapia, cirurgias de reconstrução, internações, medicamentos de alto custo. Então, existe uma série de obrigações para a operadora. E nós sabemos que isso é muito difícil no Brasil e que muitas vezes é necessário, sim, ingressar com uma ação judicial para que seja cumprido aquilo que é uma obrigação, de fato, contratual da operadora. Agora, se o plano se recusar, ou, aliás, ele pode, né, se recusar a cobrir as despesas com tratamento oncológico, seja ambulatorial e hospitalar, como você mencionou, quimioterapia, radioterapia, algum procedimento cirúrgico, ele pode, doutora, se negar a isso? Não pode, nós sabemos que não é isso que acontece na prática. É muito comum essa negativa ou essa lentidão ou demora no cumprimento aí desses prazos que são estabelecidos, inclusive através de leis específicas. Então, o caminho do não cumprimento primeira situação é você documentar essa negativa ou esta demora. Então, eu não posso estar em contato somente por telefone com a operadora e ouvir uma negativa. Eu tenho que pedir para que isso seja documentado através de um e-mail, enfim, através até mesmo de gravações. Eu preciso ter como provar que a operadora está descumprindo para que eu também possa caminhar para um processo judicial. O problema disso tudo, né, doutora, é que a doença vai avançando, bate aquele desespero e a gente sabe também que o processo na justiça nem sempre é muito rápido devido à demanda, né, à alta demanda. E aí, eu imagino que seja desesperador, né, para as pacientes. Como que é, doutora, quando você recebe esse tipo de atendimento no seu escritório? O caminho negativa da operadora, houve uma negativa. O primeiro passo é ir para a Agência Nacional de Saúde, abrir uma NIP, falando de operadora de plano de saúde. Após a abertura da NIP, se não for cumprido aquilo que é de direito, o próximo passo é, de fato, seguir com uma ação judicial. E nesses casos, diante da urgência, nós pedimos isso através de liminar. Então, existe uma ação, que é uma ação com tutela de urgência, e aí nós utilizamos essa ferramenta do direito para fazer valer o direito dessa paciente, que obviamente tem ali um risco gigantesco por conta da doença, da evolução da doença. Bom, qualquer dúvida que tiver é sempre importante, né, doutora, buscar, no caso, um advogado especialista. Muitas vezes a pessoa pode pensar, mas eu não tenho como pagar um advogado, mas ir lá e tirar as dúvidas, receber esse atendimento, você não vai pagar, né? Vocês vão atender da melhor forma, orientando o que se deve fazer, né, doutora? Sim, existe, como eu falei, a defensoria, que é um serviço ligado à Ordem dos Advogados, que funciona justamente para as pessoas que não têm condições de arcar com um advogado particular. E nós lidamos com isso, sabemos da dificuldade, obviamente, dos pacientes. Essa orientação, é claro que ela é sempre dada com muita atenção. Com certeza. Doutora, olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, por esclarecer aqui os direitos, os deveres, tanto por parte do Sistema Único de Saúde, quanto por parte das operadoras de saúde, como que o paciente deve proceder nesses casos de negativa. Obrigada, doutora. Um ótimo final de semana. Pode falar. Muito obrigada.
É um prazer poder acrescentar e poder trazer essa informação para esse problema, que é um problema que é a realidade de muitas mulheres. Até me coloco à disposição para qualquer informação e penso que estar munida, o último recado que eu deixaria é de tudo estar documentado, porque para um futuro processo judicial, essa documentação e essa comprovação da demora, do não cumprimento, ela é muito importante. Com muito certeza. Obrigada, doutora. Nós acabamos de ouvir a advogada especialista em direito médico, Gabriele Brandão. Eu fico por aqui, mas você confere outras notícias ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e lembre-se, prevenção salva vidas. Um ótimo final de semana para você.